Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós vimos lá no nosso primeiro estudo que foi uma guerra que teve três fases, e uma das fases foi a Guerra de Trincheira. Mas é importante que antes de iniciarmos a nossa aula, cada um se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante e vai fundamentar a sua videoaula. É importante também que você acompanhe as leituras, para que você possa sublinhar, escrever, circular, se necessário for. Ok, meus amores? Então, vamos iniciar a nossa leitura. Eu leio daqui e você lê daí, ok? Guerras de trincheira. E como vimos, a segunda fase da Primeira Guerra Mundial se caracterizou pelo estabelecimento de tropas em trincheira. Com o desenvolvimento da tecnologia de guerra, foram criadas armas com maior poder de fogo, como fuzis de repetição e metralhadoras. Dessa maneira, as tropas foram forçadas a permanecer nas trincheiras para se protegerem. Nesses locais, as condições de vida eram precárias. Entre as dificuldades enfrentadas pelos soldados estava a falta de higiene e a má alimentação, que favorecia a proliferação de doenças entre as tropas. Observe a ilustração a seguir, que representa soldados em uma trincheira. E aí você vai novamente, eu convido vocês a fazer uma leitura visual bem detalhada, para que a gente possa entender como uma guerra de tamanha proporção foi a Primeira Guerra, ainda foi dividida em fases. E olha só, nós temos a ilustração de uma das fases, não é? Guerra de trincheira. E aqui nós vemos ainda os soldados, não é? Os combatentes aqui em perfeita situação, mas já nesse momento aqui, ó, a gente já vê soldados feridos, debilitados mesmo. A alimentação dos soldados geralmente era escassa e pouco nutritiva, sendo composta por, basicamente, pão, biscoito, carnes e legumes enlatados. As trincheiras eram compostas de valas com aproximadamente 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Era comum haver sacos de areia e arame farpado para reforçar a defesa de soldados. Por causa da falta de higiene, proliferavam ratos, pulgas e piolhos nas trincheiras, expondo os soldados a diversas doenças. A Rússia sai da guerra. Então, vamos ver como se deu a saída da Rússia da guerra. Em 1917, teve início uma grande revolução na Rússia. Em meio ao processo revolucionário, em março de 1918, o novo governo russo se retirou da guerra ao assinar um tratado de paz com as potências centrais. O tratado instituído por esses países marca a saída da Rússia da Primeira Guerra. Nós vimos que lá no início ela já vivia um momento revolucionário, onde houve uma mudança de governo. Por conta desse momento revolucionário que ela estava vivendo, foi que ocasionou a saída da guerra. A entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, sai a Rússia entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos se mantiveram neutros na Primeira Guerra Mundial até abril de 1917, quando passaram a apoiar os aliados após alguns de seus navios mercantes serem atacados pelos submarinos alemães. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante para a definição do conflito, pois além de fornecerem recursos financeiros aos aliados, participavam enviando grande quantidade de armas e de soldados. Dessa maneira, a participação dos Estados Unidos garantiu maior força aos aliados, desequilibrando o conflito e acelerando o processo que levaria ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aqui, a partir dessa leitura que fizemos, nós já temos duas questões aqui, que é muito importante que você case a leitura do texto com a leitura das imagens. Ok, meus queridos? A participação das mulheres na guerra. Como as mulheres participaram da Primeira Guerra Mundial? De maneira, com certeza, heróica a participação da mulher. Durante a Primeira Guerra Mundial, nos países envolvidos no conflito, grande parte dos homens em idade produtiva foi enviada para os campos de batalha.
Assim, muitas mulheres de classe média e alta começaram a trabalhar fora de casa, como já faziam as mulheres de classe baixa. Tanto na cidade como no meio rural, diversas funções que anteriormente eram desempenhadas principalmente por homens passaram a ser exercidas por mulheres. Nos meios urbanos, elas atuaram em vários setores, como no de transporte, dirigindo caminhões e ônibus, e na indústria, especialmente a bélica. No espaço rural, as mulheres se tornaram responsáveis pela produção agrícola e pela criação de animais. Em muitos casos, elas também foram para os campos de batalha, atuando em diferentes funções, como enfermeiras, cozinheiras, escriturárias, motoristas de ambulância. Assim, apesar das dificuldades e do sofrimento, o período de guerra proporcionou a diversas mulheres vivenciar novas experiências, ampliando a participação dela na sociedade em que estavam inseridas e contribuindo para se emanciparem. E aí nós vemos que a mulher participou efetivamente da guerra de uma maneira e quebrando alguns tabus, né? As mulheres de classe alta, elas não trabalhavam fora, somente as de classe baixa. E aí, a partir da guerra, elas passaram a tomar o lugar, a ser o pai e a mãe da família e a buscar o sustento da mesma. Isso proporcionou a entrada dela mais efetivamente no mercado de trabalho, fez com que elas desempenhassem funções que antes eram desempenhadas somente pelos homens. Isso também quebrou aquela regra que havia até aquele momento. Após o final da Primeira Guerra, muitas delas voltaram a exercer suas funções habituais, deixando de trabalhar em atividades consideradas masculinas. Porém, elas também conseguiram sustentar e ampliar algumas de suas conquistas. Em vários países, por exemplo, o direito ao voto foi estendido às mulheres logo após o fim do conflito. O comportamento feminino também se transformou. As mulheres passaram a ter maior liberdade para usar roupas mais confortáveis, para sair sozinha e para dirigir automóveis, por exemplo. Entretanto, mesmo após essas conquistas, boa parte das mulheres permaneceu responsável pelas atividades domésticas, muitas vezes anunciadas no jornal dupla de trabalho, pois trabalhavam dentro e fora de casa. E ainda assim é, até hoje. O fim da Primeira Guerra Mundial. Como se deu o fim desse grande conflito? Em 1917, eram visíveis os sinais de que a grande parte da população europeia já não suportava o sofrimento causado pela guerra. A economia dos países europeus estava em crise, que agravou os problemas de abastecimento de produtos básicos, desencadeando diversas revoltas populares e o abandono de muitos soldados dos campos de batalha em várias regiões. Após o início da participação dos Estados Unidos na guerra, aos poucos os aliados passaram a obter importantes vitórias. Assim, os países que faziam parte das potências centrais começaram a se render, e no dia 11 de novembro de 1918 foi assinado um acordo de paz, colocando fim à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os malefícios daquele grande conflito já era visível na sociedade em que ocorreu os conflitos, né? A economia entrando em crise, os produtos básicos de alimentação já não tinham mais não tinham mais, e quando tinham era um preço exorbitante, as pessoas não tinham condições e isso desencadeou várias revoltas em meio à população. E também, com a entrada dos Estados Unidos, houve uma aceleração desse processo, porque aqueles que estavam tendo vitórias continuaram, se fortaleceram com a entrada dos Estados Unidos, e isso fez com que o outro lado, o outro bloco, fosse se rendendo cada vez mais. Os tratados de paz. Após o fim da guerra, os países que participaram do conflito assinaram diversos tratados. Um dos mais importantes foi o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Esse tratado instituiu regras para reorganizar a política e a economia da Europa. Além disso, estabeleceu punições aos países derrotados, em especial a Alemanha, que foi considerada a maior responsável pela guerra. Dessa maneira, de acordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha deveria pagar indenização extremamente altas aos países vencedores, além de reduzir drasticamente sua força militar, restringindo desde o número de soldados até os tipos de armamento utilizado.
O tratado estabeleceu ainda a criação de uma organização internacional dedicada à manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países, a Liga das Nações. As potências centrais perderam parte de seus territórios após o fim da guerra, dando origem a novas fronteiras e países. As consequências da guerra. Ao final da guerra, foi contabilizada uma enorme quantidade de mortos e feridos, muito maior do que já conhecida em outros conflitos até então. A Primeira Guerra Mundial, de acordo com os estudiosos, causou a morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas, muitas delas civis. Além disso, deixou cerca de 20 milhões de feridos. A maior parte das vítimas é formada por homens jovens. Após o conflito, várias regiões da Europa estavam completamente devastadas. Diversas cidades tiveram grande parte de sua construção destruída e já não contavam com os serviços básicos, como o abastecimento de água, por exemplo. A reconstrução dessas cidades ocorreu principalmente com recursos emprestados de bancos dos Estados Unidos. Além de contrair empréstimos, os europeus foram obrigados a importar boa parte dos produtos que consumiam, pois a produção agrícola europeia foi amplamente reduzida e a maioria de suas indústrias destruídas. E aqui nós vemos que as consequências da guerra foram devastadoras e que um país, os Estados Unidos, ele passou a emprestar dinheiro para aqueles países arrasados, fazendo com que, ao final, ele entra no conflito, no final já desse conflito, e, entre aspas, é beneficiado por conta de que esses países arrasados, eles precisam se reestruturar novamente. E para isso, precisou de recurso financeiro vindo dos Estados Unidos. E aqui nós temos uma atividade que eu convido cada um de vocês a realizar com alegria e com êxito. É importante que vocês voltem ao início do texto, façam uma leitura e aí com certeza vocês responderão a atividade com alegria e com êxito. Beijo e até a próxima!